Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Uma honra estar aqui com os irmãos, né? Privilégio nosso. E acho que faz mais de um mês aí que o Daniel deu o tema, né? Para a gente falar sobre o assunto, sobre aquilo que colocar para as novas gerações, aquilo que Deus tem posto como riqueza para nós, nossos tesouros, né? E nós temos a incumbência de passar para a nova geração. E faz mais de um mês que eu tenho meditado na palavra de Deus, portanto, aquilo que Deus pôs no meu coração eu vou partilhar com vocês, amém? Se for possível, no final a gente louva ao Senhor, mas eu queria dar ênfase a esse assunto. A última vez, não sei se eu falei, mas eu tirei um sabático, né? Nós não assumimos nenhuma responsabilidade junto às igrejas, nem aos CREs. E nesse período, eu pude terminar a escrita de um livro. Eu vou falar sobre isso também nesta palavra, que foi aquilo que eu vivi, que eu vi a cura de um primo. Acho que até mencionei isso na última vez que estive aqui. E tem a ver com esse assunto. Por quê? Porque nós queremos uma geração nova, que a nova geração e que as novas gerações, falando no aspecto, né, familiar, que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, venham a conhecer a Deus e ter em mente o que Deus fez em nossas vidas. Como igreja, nós queremos que a nova geração da própria igreja seja um grupo de jovens ativos que conheçam a Deus e que conheçam as suas obras. E assim a gente garante que a riqueza que a gente recebe é passada como herança para aqueles que estão além de nós. Então, feche os teus olhos só mais alguns instantes. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz com liberdade, como foi já orado aqui. Eu quero te pedir que nada venha impedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a tomar posturas adequadas para que o Teu nome seja honrado em cada detalhe de nossas vidas. Vem falar ao nosso coração, nada, Senhor, seja roubado de nossa mente, nosso coração seja terra boa e a Tua semente encontre, Senhor, um lugar adequado para produzir e multiplicar. Nós oramos em nome de Jesus. Juízes capítulo 2, verso 10, tem uma frase forte, impactante, principalmente quando a gente percebe o contexto. Vou ler o versículo de Juízes 2:10. Não deu tempo, nós tivemos um encontro de liderança aí, né, até hoje de manhã. Eu não consegui, tive um problema com o meu... Não sei o que aconteceu com o meu notebook, os especialistas aí. Queria mostrar, porque é um caso especial. O meu é o Mac Air antigo, 2011, bem fininho, né? Aquela coisa, o Mac fininho, é o mais fininho de todos. Eu peguei, comprei um pequenininho assim, delícia. Que bom. Fui abrir ele agora aqui em cima. Ele parece que virou o Hulk. Ele inchou. Ele ficou inchado e as teclas até funcionam, mas ele está deformado. Eu falei, nossa, isso é um mistério que eu preciso, né, discernir. E ele, não sei se ele ficou com tanta raiva assim que ficou, né? Eu falei, tomar cuidado que ele não exploda na minha mala. Mas eu não tive condições de fazer um PowerPoint aqui. Mas Juízes 2:10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Essa é uma maneira bonita de dizer, morreu todo mundo daquela geração. Foi congregada aos pais, quer dizer, se uniram aos seus pais que estavam mortos. Foi congregada aos seus pais daquela geração. E outra geração após eles se levantou. E qual é a característica dessa nova geração? Não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Que tristeza, como é que foi isso? Uma nova geração que veio
e não conhecia o Senhor nem as obras que fizera Israel, como que uma geração pode ficar sem conhecer a Deus, sem conhecer as obras de Deus, depois de tudo que Deus fez no povo de Israel? Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que é muito fácil, ou melhor, né? É simples dizer isso, mas não é tão difícil que uma geração se esqueça de Deus, não conheça a Deus e não conheça as obras. E é triste dizer isso, mas vamos adiante e nós vamos explicar melhor. Estudando aqui as palavras no hebraico, nessa palavra geração, também é traduzida em hebraico como habitação. Isso é interessante porque utiliza-se a ideia de eternidade judaica. A ideia judaica de eternidade, principalmente no Velho Testamento, era assim. Não que nós temos, né, a visão do Novo Testamento, que é a vida após a morte, a vida eterna em Cristo, que foi a promessa que Ele nos deu. Mas a ideia judaica no Velho Testamento é: eu sou eterno nos meus filhos, eu sou eterno na minha descendência. Então, ainda que eu morra aqui na terra e eu tenha uma descendência, eu estou presente neles, portanto, eu partilho a eternidade. Então, a descendência é a habitação, é a morada daquele que é o mais velho, naquele momento da sua geração. Então, achei interessante essa ideia, só para esclarecer um pouquinho mais aqui. Mas aquela geração se levantou depois, era a geração de Josué, ou logo após Josué e os anciãos. Ele está falando do povo de Israel, lembrando que o povo de Israel estava no Egito, ficou ali mais 400 anos no Egito, cativo, até que Deus já havia dito que isso ia acontecer. Deus chamou Abraão e falou: daqui a um tempo, né, a tua descendência vai possuir essa terra, mas vai ter que esperar a medida da injustiça dos amorreus. Os amorreus eram os povos que habitavam naquela terra. Depois de 400 anos no Egito, Deus mandou Moisés e eles foram libertos do Egito, libertos do cativeiro, e foram em direção a essa terra prometida. Então eles passaram por todas as fases, as dificuldades. Deus revelou a lei para eles, para que eles pudessem se organizar em todas as áreas da sua vida, tanto espiritual, quanto na vida social, na vida, né, com áreas da justiça, até da sanitária, até como preservar-se de doenças. Né? Deus deu todos os detalhes para ele, para que o povo pudesse se constituir como nação numa terra nova, uma terra prometida. E eles vieram. Vocês se lembram a história? Quando chegaram na terra prometida, Moisés enviou os espias foram, olharam a terra, avaliaram a terra e falaram: realmente, a terra mana leite e mel, é riquíssima, essa terra é valiosa, mas tem uma coisa: nós nos sentimos como gafanhotos perante os habitantes dessa terra. Lá tem gigantes, nós nunca vamos conseguir conquistar. Então 10 espias deram um relatório negativo que entristeceu o povo. Só Josué e Caleb que tiveram um relatório positivo. Espera aí, Deus nos deu essa terra, então Ele vai nos dar a vitória. Vamos lá, vamos nos animar, vamos enfrentar essa batalha, vamos tomar aquilo que Deus já nos deu. E a questão aí veja, Deus, quando falou com Abraão, falou que a medida da injustiça daqueles povos, dos amorreus, estava para se cumprir. Então aquele povo que habitava lá perdeu o direito de estar naquela terra de tanto pecado, de tanto distanciamento de Deus que fizeram. Praticaram tantas coisas ruins naquela terra. Então você tinha naquela terra povos que praticavam feitiçaria, que entregavam seus filhos para serem queimados em oferta aos deuses. Era um lugar de corrupção e de distanciamento de Deus durante muito tempo. Então aqui vai um parênteses, né? A questão do pecado. A pessoa às vezes ela peca e ela fez uma coisa errada, fala: agora e Deus vai me punir. Aí não acontece nada. Aí ela faz outra vez uma coisa bem ruim e ela fala: agora sim, agora eu estou perdido, e não acontece nada.
Aí ela faz terceira, quarta, quinta, ela fala assim, Deus não está nem aí, acho que Deus nem existe. Enquanto isso, a medida está subindo. A medida, às vezes Deus trata isso com uma nação, trata com um grupo, trata com uma empresa. A medida do pecado vai subindo, vai se acrescentando, e a pessoa pensa, Deus não está nem aí, eu já fiz tantas coisas erradas, e Deus nem existe. E a medida vai, chega uma hora, que chega um limite que eu não sei, você não sabe, o Espírito Santo sabe. Acende uma luz e diz, acabou. O limite foi alcançado. E aí é o momento do juízo. É o momento da cobrança, é o momento do basta de Deus para aquele tipo de coisa. Então é só para você entender que aqueles povos que estavam naquela terra que era prometida, Deus não chegou e falou assim, olha, agora eu vou tirar essa terra aqui boa dessa turma e vou dar para eles porque são meus queridinhos. Não foi isso, foi uma questão de justiça. Aqueles povos estavam distantes de Deus durante muito tempo, cometendo pecados e distante de todo conhecimento de Deus, sem desejo algum das coisas de Deus. E em João está escrito que aquele que ama o pecado, ele se esconde nas trevas, ele não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam expostas e reprovadas. Então, as pessoas que vivem no pecado e estão distantes de Deus, amam o pecado e querem manter-se no pecado. Aqueles povos ficaram assim até que a justiça de Deus requereu uma cobrança. E a cobrança foi, vocês vão perder esta terra. E o povo de Israel chegou na hora em que aquela cobrança foi colocada naquela terra. Só para tentar explicar aqui, muitos têm dúvidas a respeito desse assunto. Bom, e ao entrar naquela terra, o povo ficou assim, os espias foram para trás, não quiseram entrar na terra como Deus havia dito, vamos lá, e o Josué e o Caleb falaram assim, escuta, eles são o nosso pão. Vamos lá, foi Deus que nos entregou, é só ir lá e tomar, Deus vai nos dar força. E eles não quiseram. Então o próprio Deus falou, olha, vocês não quiseram, então vocês não vão entrar nessa terra. Vocês vão ficar rodando aqui até essa geração morrer no deserto. Porque só vão entrar nessa terra prometida que eu já dei para vocês, os seus filhos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida daquela geração. Os demais foram morrendo no deserto, os filhos foram crescendo, e quando aquela geração morreu, Deus falou, Josué assumiu e foi lá, e levou os filhos para entrarem naquela. Então veja que Deus trata com gerações. E os filhos entraram naquela terra, e foram conquistando conforme Deus disse que deveria acontecer. Tem vários detalhes aí que eu não vou entrar, mas foi nesse momento que, no capítulo 24 do livro de Josué, Josué chamou o povo, ele já estava com idade, ele chamou o povo e falou assim, olha, vocês, eu vou ler o texto aqui, Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que é o povo dessa terra em que habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele chamou o povo para uma decisão. Eles estavam já assumindo seus locais, então eles precisavam reafirmar a aliança que tinham com Deus. E Josué os chamou para a aliança e falou, escuta, vocês têm que decidir. Vocês tinham deuses, os nossos pais tinham deuses lá no Egito, que eram de lá. Tem que jogar fora esses deuses. Se você quer algo com Deus, você tem que jogar fora. Vocês vão querer ficar com aqueles deuses? Vocês vão querer servir aos deuses dos amorreus aqui, que matam os filhos, que entregam os filhos em oferta, que fazem feitiçarias e se destroem uns aos outros? É esses deuses que vocês querem servir? Assumam agora. Tem uma coisa, eu e a minha casa, a minha descendência, o meu lar, a minha família, vamos servir ao Senhor. E o povo, porque ele estava chamando a um compromisso forte. E o povo
respondeu de uma maneira assim, incomodada. Por quê? Porque para aquela geração era impossível abandonar o Senhor. Você pode continuar lendo, Josué 24, 16 a 18. 24, Josué 16 a 18, eles disseram assim: respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Que é isso? Isso aí não é nosso, não é nossa parte. Porque o Senhor é o nosso Deus. Aí deram 4 razões pelas quais eles não deveriam, e não ia acontecer nenhum abandono de Deus naquela geração, ou deles. Ele disse assim, e eu vou resumir aqui o que eles disseram. Ele nos libertou da servidão do Egito, foi Ele que nos tirou de lá, nós sabemos disso. Foi obra dele, nós somos testemunhas. Eles eram netos daqueles que vieram de lá, filhos daqueles que morreram no deserto. Mas eles andaram no deserto. Muitos deles nasceram no deserto, ou eram pequenos, porque foi depois de 40 anos. Segunda razão, vimos os seus grandes sinais. Nós conhecemos as obras de Deus. Nós sabemos o quanto Deus já operou em nossas vidas. Não dá para abandonar o Senhor. Terceira razão, Ele nos protegeu do perigo ao passar entre esses povos que estão aqui. E eles realmente passavam por povos lá, e os povos queriam atacá-lo e não podia. Outro falou, eu tenho que acabar com esse povo de Israel aqui, eu vou contratar um mago para poder amaldiçoar o povo de Israel. Contratou o Balaão e falou, eu te pago um dinheirão, você vai ficar rico, mas eu quero que você vá lá e amaldiçoe, traga uma praga dos deuses contra esse povo. E o Balaão falou assim, olha, não vai dar. E o Balaão foi pressionado. E ele falou, só vou falar aquilo que Deus deixar. Então ele foi lá para amaldiçoar, louco para receber um dinheirinho. Mas, dinheirinho não, era um dinheirão. E ele chegou lá, quando ele chegou e viu o acampamento de Israel, ele falou assim, como são abençoadas essas tendas. Como o Senhor é bom para o povo de Israel. E o rei, como você está abençoando o povo em vez de amaldiçoar? E não conseguiu nem amaldiçoar o povo de Israel, porque ele estava sob proteção do Senhor. Então eles viveram isso, ficaram sabendo disso. Então, vimos os seus grandes sinais. Nós não podemos abandonar o Senhor. É um absurdo, Josué. Você está falando isso por quê? Outra razão. Por último, a quarta. Ele nos deu vitória sobre os habitantes dessa terra. Em várias situações eles entraram, pegaram Jericó. Jericó era inexpugnável, era impossível entrar em Jericó. E não tinha como, e o Senhor... milagre, quebrou. Até os arqueólogos descobriram que as pedras dos muros de Jericó, que foram achadas, né, na arqueologia achou aí, não caíram. Aliás, os muros das cidades grandes no passado eram construídas, né, pela engenharia, inclinadas para dentro. Porque se houvesse algum terremoto, alguma situação difícil, rachasse o muro, as pedras que eram compostas o muro cairiam para dentro e não para fora, porque caindo para fora alguém podia subir no entulho né? Era feito assim, e Jericó era uma fortaleza tremenda, mas o que o arqueólogo encontrou é que as pedras estavam caídas todas para fora, porque quando tocaram a trombeta e o povo gritou e glorificou a Deus, os muros quebraram e o povo de Israel pôde entrar em Jericó. Então havia um peso sobre a cidade de Jericó. Eles conquistaram, eles sabiam, tinham visto, eles ouviram muito, estavam próximos de tudo que tinha acontecido. Amém, irmãos? E eles falaram isso e falaram, não vai dar, nosso Deus Yahvé é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, eles falaram para Josué, não, Josué, nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Aí o Josué foi mais duro ainda, apertou mais a porca ainda. O Josué falou o seguinte, 24, verso 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então Ele se voltará né, contra vós vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Quer dizer, você tem certeza que vocês querem seguir a Deus nesse compromisso?
Porque Deus é zeloso, Deus é justo. E eles disseram: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Ora, que fique bem claro, que negócio é esse de abandonar o Senhor? Nós vimos tudo isso, temos muitas razões para que Ele seja o nosso Deus. Nós queremos servir ao Senhor. E Josué estava chamando a atenção do compromisso para dizer para eles: olha, não dá para ter os deuses dessa terra e servir ao Senhor que é santo. Vocês vão ter que definir. Nós vamos. Aí fizeram pegaram uma pedra como memorial, separaram, e Josué falou assim: essa pedra ouviu o que vocês falaram. Então ela vai ficar aqui em memória dessa decisão de vocês, tá bem? É conosco mesmo. E cada um foi para a sua terra, para a sua herança, para a sua parte. E a orientação deles, duas coisas Josué falou para eles nesse compromisso. Primeiro, joguem fora os deuses estranhos, né? Deitem fora, em Portugal é deitar fora, né? Joga fora os deuses estranhos. Rompam com os deuses que dominavam suas vidas no pecado do passado. Rompam com o endeusamento que levava aos pecados. Rompam com isso, joguem fora. E segundo, incline o coração ao Senhor. Inclina o coração ao Senhor é o quê? Atenta ao que Deus está falando. Sejam sinceros diante de Deus quando Ele falar com você. Ouça, dê atenção aos detalhes. E como é que eles podiam dar atenção aos detalhes? Dando atenção à lei que foi dada lá por Moisés, lá no Sinai. Porque ali havia detalhes de muitas práticas da família deles. Práticas, inclusive, como eu já disse, sanitárias, de como eles deveriam lavar-se, como eles deveriam cuidar dos doentes, como eles deveriam tratar, inclusive, né, porque mais gente, fizeram uma pesquisa, mais soldados morreram na Primeira Guerra Mundial, especialmente, de enfermidades, porque eles ficavam nas valas, né, os soldados ficavam nas valas e ficavam lá fazendo as necessidades abertamente. E a doença passava para os outros, morreram mais doentes do que propriamente da guerra. Enquanto que na lei de Moisés, estava escrito assim que quando o soldado deveria sair, ele deveria sair, né, armado e levar uma pá para, quando tivesse as suas necessidades, fazer o buraco e cobrir. Deus deu detalhes até disso, e só foram descobrir que havia bactérias vamos dizer, poucos anos atrás. 100 e poucos anos atrás. Foram descobrir que, né, porque o pessoal fazia cirurgia lá, não lavava a mão, ia fazer o parto das mulheres, e morria os filhos, não sabiam porquê. Aí um irmão que estava lendo a Bíblia, um médico que lembrou, falou assim: olha, quando tinha alguém que tratava com doentes, as coisas eles lavavam as mãos. Aí vamos fazer o seguinte: nossa equipe médica vai lavar as mãos, depois que mexer nos mortos para fazer a dissecação e nos doentes, a gente lava as mãos bem e depois vai fazer os partos das mulheres. Aí o grupo dele começou a ter mais sucesso, não havia mais tanta morte de crianças nem das mulheres. Aí eles falaram: vocês estão fazendo uma coisa, como vocês ficam lavando as mãos e nós não? E eles foi contrariado, e a raiz dessa atitude, para depois vir a descoberta dos micróbios, né, foi uma atenção ao texto bíblico. Isso aí só um parênteses aí. Então, incline o coração, dê atenção à palavra, ok? Dê atenção ao que Deus já revelou. Ouça o que Deus falou. E cada um foi para a sua herança. Não dá para contar toda a história, mas acaba o livro de Josué, começa o livro de Juízes. E em Juízes, no capítulo 2, logo ali no começo, do verso 8 a 12, tem a frase que eu li no início. Olha o que aconteceu. Tendo, né, visto o que aconteceu, o contexto, vou ler novamente. Faleceu Josué, filho de Num,
servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite de sua herança. Ele estava lá sepultado na terra que era da parte da família dele, que eles dividiram aquela terra nas tribos de Israel, e a parte que era dele, ele foi sepultado lá. Em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração que estava com ele, toda aquela geração que havia dito: nós não vamos nos afastar do Senhor, nós vamos ser compromissados com o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos o que Deus fez, as libertações que Ele nos deu, os sinais que Ele fez. Aquela geração também morreu. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois serviram a quem? Os Baalins, os deuses daquelas terras. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Irmãos, aconteceu exatamente aquilo que Josué não queria que acontecesse. Onde foi o erro? O que aconteceu que uma geração seguinte não herdou, e tendo os pais as riquezas do conhecimento, e a outra geração não teve? O que aconteceu? A gente pode tirar conclusões aqui. Primeiro, os pais deixaram de praticar a sua comunhão, sua proximidade com Deus, do jeito que devia. Não há outra explicação. Deixaram de ter uma prática visível aos seus filhos. Segundo, os pais deixaram de ensinar seus filhos dentro dos seus lares, como Deus havia ensinado a eles a fazerem. Só pode ser isso. Porque, veja, os pais não são responsáveis pelas decisões dos filhos mais velhos, né? Mas os pais, cabem a eles, e Deus deu essa capacidade aos pais de marcarem os seus filhos com o conhecimento de Deus e com o conhecimento de suas obras. E se os pais não fizerem isso, a nova geração vai crescer sem conhecer a Deus e sem conhecer suas obras. E Josué já deixou bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo para o povo assim: olha, eu e a minha casa vamos seguir as orientações que Deus deu para as famílias. Onde a gente encontra isso em rápidas palavras? Deuteronômio, no capítulo 6, Deus já tinha revelado lá. Deuteronômio é com base na lei que foi dada por Moisés, enquanto eles estavam no deserto, no Sinai. Era a orientação para todo o povo. O que está escrito em Deuteronômio 6? Estes são, verso 1 a 12, estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra em que passas a possuir. Então, quando você estiver naquela terra nova, você vai praticar isto, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. É para você, mas não é só para você, é para o teu filho também, e não é só para o teu filho, é para o filho do teu filho, é para o teu neto, é para a tua neta. Então é algo bem família, é algo da casa, não é algo para ser somente dos pais. E ele continua: todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí vem: ouve, pois, a Israel, e atenta para os cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Aí vem a ordem magna, é o Shema, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, em primeiro lugar. Amém? Guarda isso. No teu coração, em primeiro lugar. Depois, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar, hein? Não é colocar na cuca. É também, mas fica mais fácil traduzir a palavra. Inculcar, já no hebraico, significa afiar. Tornar algo fino para colocar lá dentro. Dá a entender que você afia uma informação, quando você vai tratar com seu filho, com a sua filha, você vai pegar a informação de Deus e vai afiar e vai colocar lá dentro do coração deles. Entende? Dá trabalho. Se você não afia uma espada, ela não entra. Se você não afia uma faca, ela não corta. Então exige um trabalho. Você vai inculcar estas palavras nos teus filhos. E delas falarás. Como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É assunto para todos os momentos. Que pai chato é esse que fica falando de Bíblia? Se o seu filho já anda falando assim, é porque ele não pegou o começo da coisa. É que talvez ele tenha que fazer a coisa certa. Tem que começar no coração. Primeiro você vai colocar essas palavras minhas, Deus falou, no teu coração. Porque a partir do teu coração o teu filho ouve. A partir da tua boca é uma chatice. Desculpe. Você entende o que eu quero dizer? Eu tinha um pastor, quando na minha adolescência, era primo, a esposa dele, o pastor João Batista Torres. A esposa dele, a Dorcas, era prima da minha mãe. E ele foi ser pastor da igreja onde nós estávamos. Foi uma coincidência de Jesus, né? E ele teve a sua filhinha mais nova. E ele chegou contente na igreja e contou que a filhinha dele já estava com menos, praticamente 1 ano. E ele, em momentos do dia, ele entrava no quarto, ajoelhava-se na cama e passava um tempo de oração, clamando a Deus, como um bom pastor pentecostal. E ele se ajoelhava lá. E a menina às vezes vinha, ficava brincando enquanto o pai orava. Um dia a menina entrou e ele lá atento à oração, orando, buscando a Deus de joelhos ali na beira da cama. Quando ele olhou do lado, a menininha de 1 ano estava lá ajoelhada e falando com Jesus, e falando. E aí ele olhou. Ele não precisou falar para ela, olha, a partir de agora você vai orar comigo aqui, ajoelhado, e vai ter que orar comigo, hein? Não, bastava olhar o exemplo. O desejo de fazer igual ao pai nasceu porque era sincero, nasceu do coração de um pai, do coração de uma mãe. Então, primeiro o nosso coração, depois a influência chega, não precisa obrigar, mostra, porque ela vai começar, as crianças e as descendências vai começar a conhecer a Deus através do nosso conhecimento. Os outros vão usar o teu conhecimento, os teus filhos vão usar o teu conhecimento de Deus, até o momento em que eles conheçam por si próprios. E aí não vão mais depender do teu coração. Ouve, Israel, inculcarás os teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Quer dizer, lugar de honra a orientação de Deus tem na casa. Para que tudo isso? Pulando na última parte diz, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Porque se não fizer isso, esquece.
Você está entendendo? Está claro isso, irmãos? Olha só. Certamente aqueles pais que viram as obras de Deus acontecerem, não passaram estas coisas aos seus filhos. Por isso que a outra geração nasceu sem conhecer a Deus. A geração dele falou, não, nós sabemos, nós queremos ficar com o Senhor, porque nós sabemos, temos razões para isso. E os filhos deles não podiam dizer a mesma coisa. O que aconteceu? E Deuteronômio 11 repete-se novamente. Verso 18, Deuteronômio 11, 18 a 21 diz, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Primeiro no coração, primeiro na tua vida, primeiro na tua prática, primeiro no teu transbordar. Na vossa alma, isto é, na sua vida inteira, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais das vossas casas, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, acima da terra. Quantas vezes você parou para conversar com seu filho ou com a sua filha sobre coisas que Deus fez na tua vida? Eles sabem o que aconteceu na sua vida? Eles sabem o que você fazia antes de se converter? E é bom aqui ver os jovens aqui, porque você vai ter que passar por esse processo, é bom se preparar desde já. Tenha um caderninho, escreva o que Deus fala com você agora. Porque amanhã você vai abrir o caderninho e dizer, olha, uma vez Deus falou comigo. Você vai falar para o teu filho, para a tua filha isso. Sabe por que eu estou dizendo que isso é muito fácil da gente esquecer as obras de Deus e não conhecer o Deus que nós servimos? Porque eu passei por isso. Em menor escala, mas eu estava entrando na mesma. Nesse período que eu estive aqui, chegamos em dezembro, eu resolvi para restaurar a saúde, não assumi nenhum compromisso maior. Mas tinha comigo o desejo, e já estava sendo despertado para contar a história da minha família. E como que minha família veio para Jesus. E o tempo foi passando. E, em rápidas palavras, não vou dar todos os detalhes, mas o meu primo era esquizofrênico. Nós ficamos sabendo a situação dele porque fomos morar perto, mais próximos. Meu pai mudou para perto da irmã dele, né, minha tia, e nós ficamos sabendo mais da situação. Esquizofrenia já em grau avançado, não tinha mais como voltar. Fazia 5 a 6 anos que ele já estava em casa sem sair na rua. Ele não saía na rua, os vizinhos nem sabiam que minha tia tinha um filho. E ele já tinha tentado o suicídio e já estava falando em matar os pais. A crise, nós chegamos a morar perto, nesse momento de crise, de desgraça, daquilo que, não sabe, fizeram tudo e não tinham como sair. Bebia, tomava 3 mandrix por dia, metaqualone, era um comprimido que se usava na época. E ele descobriu que com cachaça fazia mais efeito. Ele acabou tomando 3 mandrix por dia e 1 garrafa de cachaça chegou a tomar por dia. E o médico falou, tem que ou internar definitivamente, seu filho vai ter que morar lá no sanatório, e vai viver a base de remédios sob vigilância, porque senão ele vai se matar. E também não mata vocês. Ou vai fazer lobotomia. Recomendo que faça lobotomia nele. O que é lobotomia? Foi muito usado nos anos 70, essa técnica. Cortava-se o nervo por dentro do olho, aqui por cima do olho, alcançava-se uma parte do cérebro, um nervo, dois aqui, cortava-se esses nervos e a pessoa ficava sem emoção. E não era garantia que mudasse alguma coisa, muita coisa na vida dela. Mas pelo menos os surtos seriam impedidos, porque ela não tinha mais emoção, então ela ficava um robô, não tinha mais volição, tinha que fazer, vai para lá, e a pessoa ia, ficava parada. Quer dizer, acabava a vida, destruía.
E ele se sentia tão mal, mesmo tomando os remédios e tudo, que falava assim: eu quero fazer lobotomia, não aguento mais essa vida. Bom, minha mãe chegou, olhou para ele. Minha mãe era de uma igreja bem tradicional, não conhecia nada de batalha espiritual, teologia, não sabia nada. Mas teve uma pergunta que ela fez: será que Deus não pode fazer alguma coisa por esse jovem? E bateu um incômodo do Espírito nela. Ela foi até a igreja dela, contou o caso para o reverendo. O reverendo falou: isso é um caso médico, minha irmã. E ela falou: puxa, não tem o que fazer. Não sei como, ela nunca me contou. Eu tinha de 7 para 8 anos, eu acompanhei basicamente tudo aquilo. Alguém chegou para ela e falou assim: olha, tem uma igreja pentecostal ali. A gente morava na Bela Vista. Na 13 de maio, tem um prédio lá, que até hoje acho que virou teatro e tudo mais, mas tem formato de igreja. Era uma igreja pentecostal. E falaram para ela assim: ó, naquela igreja lá, o pessoal lá é pentecostal, mas eles oram pelos enfermos. Eu falei: então vou lá, é Jesus, vou lá. Chegou lá, falou: pastor, tem um sobrinho assim, assim, assim. Traz a roupa dele aqui que a gente ora. Traz uma fotografia dele que a gente põe no caderno de oração. Coisa de pentecostal mesmo. E aí, minha mãe falou: é aqui mesmo, né? Roupa atrás, tal. E falou com o pastor, e contou para o pastor, porque havia alguns elementos espirituais que se manifestavam na desgraça dele. E ela sabia que tinha coisa ali mais espiritual. E ela contou para o pastor falou assim: olha, irmã, a Bíblia também diz que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Então Jesus falou que tinha que jejuar, alguém tem que jejuar por esse rapaz. Aí minha mãe falou: é? Eu acho que o pastor certamente não disse para ela que os cristãos jejuam, né, uma vez por semana ou duas, por algum motivo, né? É o costume, era o costume. Já que o pastor não falou nada, ela não sabia, ela começou a jejuar todos os dias. E como ela também não tinha perspectiva de quando ele seria curado, ela começou a jejuar até ele ser curado. E aí eu vi tudo o que aconteceu, irmãos. O diabo tentando destruir, minha mãe jejuando, jejuava assim. Ela jantava, depois não comia mais nada. No dia seguinte não tomava café, ia almoçar 2 horas da tarde, 3 horas, mais tarde, para ficar um período longo de jejum. Dava comida para todo mundo, preparava comida para todo mundo, ia para a escola e tudo mais. E ela, chegava a hora de entregar o jejum, ela ia correndo, ajoelhava na cama. Senhor, entrego isso para a cura do Toninho, que era o nome do Antônio, né? Chamava ele de Toninho. Entregava, aí ela ia comer, 1 ano de jejum que minha mãe fez. Em 1 ano ele estava completamente curado. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Era impossível aos médicos, todo mundo sabia, ninguém tinha que falar. Ele estava curado em 1 ano. Aí minha mãe voltou a tomar café. Agora, naquele período de busca, ela foi batizada com o Espírito Santo. Na igreja dela, antiga, já não cabia mais, porque o pessoal dizia que não tinha, e ela já estava falando em línguas, o outro dizia que não existia. Então, como é que vai fazer? O outro disse que não tinha cura, era no caso médico, e o moço estava curado na nossa frente. Então ela avivou, a família se converteu, muitos familiares, a tia, o irmão, o sobrinho, muitos se converteram, né? E o tempo foi passando. E você sabe que certas coisas más que ocorrem na vida da gente, a gente não vê a hora de virar a página, né? E com esse meu primo era assim, porque a gente não queria falar nada que machucasse ele, porque ele tinha comportamentos estranhos, e a gente não podia comentar, porque ou ele ficaria bravo. Então havia não fala, não fala uma coisa. Minha mãe sempre falando, não fala nada não, senão ele fica triste e tal. Então, aí, quando ele foi curado e começou a ter uma vida normal, viraram a página rapidinho, vamos olhar para frente, não vamos mais falar daquele assunto. E o tempo foi passando, meus irmãos. No mesmo ano que morreu minha mãe, menos de 1 mês depois ele morreu também. Ou ao contrário, ele morreu, menos de 1 mês depois, minha mãe faleceu.
A mãe dele durou mais um tempo, há poucos anos atrás, morreu também. E o tempo foi passando. E eu com todas as informações em mim. Muito comum uma pessoa jejuar um ano para mim, na minha vida, porque minha mãe fez isso. Embora eu, acho que nunca passei mais de 3 dias. Né? No terceiro dia, que a gente já está quase morrendo, eu parei o meu jejum de 3 dias. Né? Eu fiz algumas vezes 3 dias diretos, assim, mas nunca passou disso. Minha mãe fez um ano ali, numa boa. Mas é um assunto comum, de repente eu comecei a pensar, peraí. Aí eu liguei para a irmã dele, que eu até chamava de prima, de tia, porque ela era mais velha. Eu falei, escuta, você lembra assim, assim? Você lembra dele ter dito essas coisas assim? Não, ela acompanhou eletrochoques, insulinoterapia lá, né, choque insulínico. Ela acompanhou o irmão em várias situações, mas ela foi uma que virou a página correndo dessa história, não quer mais lembrar, ela não sabe dos detalhes. Então ela só soube que ela entregou a vida para Jesus, mas o resto ela não fala. Então nós conhecemos quem é esse Deus na família. Um pouco de Deus nós conhecemos, e conhecemos as suas obras. E agora, se eu não colocar no papel, a filha não sabe. Ele teve uma filha, casou-se, a vida normalizou, mas a filha não sabe do que passou o pai. E me deu um desespero. Falei, meu Deus, eu estou com toda essa informação comigo. Se eu morrer, eu não vou contar para ninguém. Quem vai conhecer o Deus que nós conhecemos? Quem vai conhecer as obras que Ele fez? Então eu comecei a me desesperar. Aproveitei essa brecha. Eu falei, vou escrever tudo que eu puder. E fui lembrando. Aí as coisas começaram a fazer sentido, irmãos. Naquele período houve uma retaliação. Enquanto minha mãe jejuava, houve retaliação. O pai dela faleceu, ela ficou doente, e ela continuando no jejum. Naquele período, eu entendi as coisas que passaram naquele tempo. E eu lembrei de outra coisa fundamental, porque minha mãe, ele não saía, não ia para a igreja. Ele não ia, ele estava preso em casa. Então a minha mãe ia para a igreja, orava por ele, e nós vinhamos, passávamos lá, e ela abria a Bíblia e falava, olha, o pastor leu esse trecho aqui da Bíblia. E lia um trecho da Bíblia. Olha, cantamos lá um hino, e abria a harpa cristã e cantava, um pendão real, vos entregou o rei. Minha mãe tinha uma voz boa, até que dava, né? No começo ele ficava meio estranho, o que é esse negócio, né? No final ele já estava cantando junto. Então minha mãe foi trazendo a bênção para dentro do quarto dele, de onde ele não saía. E então as coisas foram acontecendo, irmãos, mas ninguém mais se lembra. E ele se casou, normalizou a vida. Eu estava contando isso aí para dizer que, se deixar, esse assunto morre e ninguém fica sabendo. Eu peguei e comecei a escrever, coloquei tudo no papel. Aí minha mãe perguntou, é isso que eu estava falando. Você se lembra por que isso aconteceu? Quando começou isso na sua vida? Você se lembra? Ele fez um esforço. Ele falou, olha, uma vez eu estava no meu quarto. E eu tinha lá uns 15, 16 anos, e eu tive uma experiência estranha. Como é que foi? Entrou um homem no meu quarto muito bonito. Era um homem, um senhor, uns traços muito bonitos, muito bem vestido. E ele entrou no meu quarto e eu não estava dormindo. E ele sentou na minha frente, assim, eu estava na cama, e ele se assentou na minha frente, puxou a cadeira, sentou, cruzou as pernas e começou a conversar comigo e dizer, olha, eu tenho uma proposta para você. Você é um artista nato. Eu tenho como descobrir isso de você e fazer de você uma pessoa de muito sucesso nesta vida. Eu tenho como colocar você em contato com pessoas que vão fazer você ser conhecido no mundo inteiro. E eu queria fazer essa proposta para você, porque você é um artista. E de fato ele era, ele desenhava muito bem e tudo mais. Ele ficou, sim, mas como? A única coisa que eu quero é a sua alma. Que história mais, né? Que a gente ouve em outros lugares, né? Usaram até em gibi essas histórias. Para mim era uma história comum. Não. E ele contou isso para minha mãe.
Eu cheguei hoje, contei, tia, para minha prima, você soube disso, esse detalhe assim? Não, isso aí eu nunca ouvi. E minha mãe perguntou, mas você não contou isso para ninguém? Aí ele disse que queria a alma, né? Aí ele ficou com medo, porque ele tinha uma formação católica. E a alma não é uma coisa que se negocia. E ele ficou assim, ele já ficou desconfiado, falou, não quero. E o homem insistiu. Como ele disse não, ele falou, é definitivo, você não vai dizer não. Então é o seguinte, virou um monstro horroroso na frente dele e falou, eu vou ficar no teu pé durante toda a sua vida. Eu vou te perseguir. E sumiu. E a partir dali, ele começou a se sentir mal e desenvolveu a esquizofrenia. Olha, mas foi fazer sentido para mim quando eu juntei essas lembranças que já estavam sendo esquecidas em mim. Então veja, eu era um beneficiário disso. Eu sou um beneficiário. Minha mãe passou a viver em oração. Se hoje eu estou de pé, muitas vezes era para estar caído porque alguém estava lá de joelhos. Minha mãe tinha as manchinhas no joelho ali, escuras, de orar por mim, pela minha família. Minha avó, que entrou também no pacote, por trás disso tudo, era alguém que você olhava de longe, já via os 2 joelhos escuros de longe. Eu falei, aquela é minha avó, olha o joelhinho escuro. Ele ia saber que eu era gente. E eu comecei a orar buscando a Deus uma saída, porque eu estava com vergonha de levantar e deixar só o único lugar meu do lado da loira vazio. Todo mundo ia perceber que eu estava fugindo da loira. O que eu ia fazer? Eu orei, Senhor, tem misericórdia, me dá uma saída. Passou uma mulher na catraca com uma criança no colo. Eu falei, por favor, senhora, senta aqui no meu lugar. Foi um milagre, irmãos. Eu estava com 19 anos, né? A mulher começou a se encostar em mim, tudo acendeu em mim. E eu querendo glorificar Deus, eu pedi, repreender o diabo, e ao mesmo tempo o diabo falou, agora choveu na tua horta, meu amigo. Então a gente tem que contar as libertações que a gente teve. Eu queria contar isso para o meu filho. Conto para o filho dos outros, então, já que é assim. Então eu junto a moçada lá, quando tem os adolescentes lá, falo, sabe o que aconteceu comigo? Deus me livrou de cometer pecados. Deus interferiu na minha vida. Quantas coisas Deus fez para você e passou a ser normal, uma coisa comum, uma coisa que você agora já está achando comum, né? Mas é novidade para quem precisa ouvir. E quem sabe o que mais precisa ouvir é a tua filha. Quem mais precisa ouvir é teu filho, porque você precisa passar essa riqueza para essa geração. Essa riqueza precisa ser passada, porque essa nova geração vai ter que saber que nós conhecemos a Deus. E Deus, você não conhece tudo de uma vez. Lá o Paulo fala assim, que nós devemos conhecer, e em Oséias está escrito isso. Prossigamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque você conhece um pouco, vai conhecendo mais. E a falta de conhecimento adequado de Deus faz as loucuras que se ouve por aí. Dizer que Deus é mau, que Deus age de forma injusta, é porque não conhecem a Deus. Olham para Deus com o seu prisma humano, e o nosso prisma humano é falho, nós somos cegos, nós somos sem condições de enxergar quem realmente Deus é. Nós temos que ter a palavra de Deus iluminando nosso entendimento, temos que ter o Espírito Santo abrindo nosso entendimento, e essa verdade precisa ser passada para os filhos. É preciso conversar com eles. Quanto tempo faz você não ter uma conversa espiritual com os seus filhos? Conversa espiritual. Como assim conversa espiritual? Aquela que você conta uma coisa que Deus marcou a tua vida, e você vai lá e fala com ele, com ela, andando. Você já marcou uma reunião assim, lá no Burger King, no McDonald's, aquele lugar que eles gostam? Não importa o nome, você já marcou uma reunião para falar de Deus, da tua experiência com Deus? Porque, os filhos, pode ser que amanhã eles queiram passar um tempo longe. Mas você sabe o quanto semeou. E se foi semeado, aí você pode se resguardar, preciso terminar, se resguardar no Salmo 89. Na promessa que Deus tinha de aliança com Davi, e que hoje, por causa de Cristo, essa aliança chega a nós.
Muitos pais iam para o CRE, né, na reunião de pais, em oração, e alguns pais vinham, algumas mães vinham para orar, falavam: pastor, ora pelo meu filho está se distanciando de Deus, e eu tenho uma preocupação, e chorava pelos filhos. Eu falei: irmã, você semeou, você foi um bom exemplo? Claro, eu sempre falei de Jesus, sempre ensinei. Eu falei: então vamos descansar numa promessa. Aí abri o Salmo 89 com eles. Salmo 89, Deus, é uma aliança que Deus fez com Davi, e é extensiva a nós, por Cristo Jesus também. A minha benignidade, verso 28, Deus diz assim: a minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Deus fez uma aliança conosco que é maior do que essa. Então essas bênçãos estão presentes para nós. E conservarei para sempre a sua descendência, verso 29 do Salmo 89. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi, a sua descendência durará para sempre, o seu trono será como o sol perante mim. Você quer essa promessa para a tua casa? Vamos começar do começo? Não perca mais tempo. Primeiro, põe a palavra no coração. Demonstre o teu relacionamento verdadeiro com Deus. Deixa claro, não tenha vergonha de orar na hora de comer, porque os seus filhos estão grandes. E seus filhos se sentem envergonhados de comer, de você orar. Não, que é isso? Ora lá. Sabe, antes deles dormirem, você entra no quarto deles e fala: filho, você dá licença, você já está grandinho, mas eu tenho uma coisa para fazer. Eu vim orar com você. Para alguns parece tão difícil. Vai ser que nem o meu primo lá, vai ficar meio estranho, achar estranho, né? Mas depois ele vai estar orando com você, tenho certeza. Eu não tenho tempo para lembrar, mas Abraão, por exemplo, teve uma experiência fortíssima, né, com Deus. Ele conheceu mais a Deus. Aí nasceu Isaac, filho da promessa, experiências 1000 com Deus, Deus chamando ele para fora para olhar as estrelas. Assim é a tua descendência. Mas eu não tenho filho. Eu vou te dar um filho que sai das tuas entranhas. Ele riu, já estava velhinho. Quando o anjo apareceu, falou: mais um tempinho, tua mulher vai ter um filho. A Sara: por que você está rindo? Eu não, imagina. Nasceu o filho, vai pôr o nome de quê? De riso, só pode ser. Isaac significa riso, porque a velhinha teve um filho. Que alegria! O Abraão devia chegar para o Isaac e falar: Isaac, você é a promessa que Deus me deu. Deus falou que você viria há 25, 20 e tantos anos, 30 anos atrás. Deus falou que você existiria. Isaac, você... Ele devia falar conversas espirituais. Um dia Deus pede a Deus: pega o teu Isaac, teu filho, teu único, aquele que você ama, e entrega a mim em sacrifício. O Abraão pensa e fala: bom, eu vou fazer o que Deus, porque eu conheço de Deus, eu vou fazer o que Ele manda. E foi lá disposto a entregar o filho. E o filho se viu amarrado, com um cutelo sobre ele, no desespero: vou morrer, meu pai vai me matar, vai me entregar para Deus em sacrifício, o que está acontecendo? Aí ouve a voz do anjo: não toques no menino. E o Senhor fala com Abraão: você, Abraão, por causa do que você fez, eu juro por mim mesmo, vou cumprir tudo que eu prometi para você. Não tem jeito de não cumprir, porque você pagou um preço. E aí o camarada não entende e diz: que Deus é esse? Fica pedindo o filho, olha que coisa, traumatizou o menino e deixou o pai com cara de bobo. Que Deus é esse? É o Deus que quis fazer uma figura do que Ele iria fazer com Jesus.
E porque ele fez isso, Abraão aceitou fazer isso, Abraão abriu a oportunidade legal de Deus abençoar uma descendência. Até hoje vem da herança de Abraão, e por causa de Jesus a bênção de Abraão chega a nós, porque alguém ousou fazer o que Deus mandou. Aí o Jacó, o neto de Abraão, quando foi se defender do sogro, falou: sabe por que Deus me abençoou? Sabe por que não aconteceu nada de ruim comigo? Por causa do Deus de Abraão, por causa do Deus do meu pai, por causa do temor de Isaac. Ele se referia a Deus com um nome, temor de Isaac. É traduzido temor de Isaac. Significa aquele a quem Isaac presta culto. Essa frase, o temor de Isaac, significa aquele a quem Isaac prestava culto. O meu pai era um prestador de culto ao Senhor, respeitava profundamente o meu Deus. É por causa dele que existe bênção na minha vida. Irmãos, eu tenho que terminar, mas eu preciso dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Se nós não marcarmos a nossa geração, a nossa família vai ter referenciais. Então, às vezes existem famílias que têm uma avó que ora, uma avó que representa a comunhão com Deus. Então, os filhos, os netos, quando tem alguma dificuldade, vão lá: vó, eu vou tirar nota ruim, ora para mim, vó, eu preciso ter uma nota boa. Aí a avó vai lá e ora, e ela vai bem. Como é que foi, filhinha? Ah, foi bem, vó, tirei nota 10 agora, né, tal, que bom. Então tem uma referência na família. Mas se não marcou o filho para conhecer a Deus e respeitar as obras que Deus fez, quando esta figura, esse padrão morrer, acabou. Porque enquanto Josué estava vivo e os anciãos estavam vivos, ainda se tinha uma referência do passado, de quem era Deus e das suas obras. Depois que eles morreram, não tinha mais a quem pedir. E muitas vezes nós, irmãos, somos dependentes, somos cristãos porque existe uma figura forte que nos segura. Uma figura de referência. Às vezes é familiar, às vezes é um pastor. O pastor é bom, então esse pastor aí, esse é bom, então eu vou ficar lá, eu vou nessa igreja e vai, mas quando o dia que o pastor sair, for para outro lugar, no dia que o pastor morrer, o dia que o pastor pecar, nunca mais piso numa igreja, porque não conhece a Deus e não conhece as obras. Você entende? Então nós somos chamados para desenvolver conhecimento de Deus. Você precisa ter o seu conhecimento de Deus. O quanto você conhece do seu Deus? Paulo falou que tinha que, tudo que ele fazia, ele estava lá buscando a fé para que pudesse conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Eu quero conhecer mais a Deus, eu não quero parar de conhecer a Deus. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração. Uma igreja saudável é uma igreja que põe sede e fome de Deus nos seus corações, nos nossos corações. Uma igreja saudável é que põe desde a juventude o desejo de buscar a Deus, de saber quem Deus é, ter experiências com Deus, para dizer depois, como disse a mulher samaritana, né? A mulher samaritana foi lá, chamou todo mundo e disse: venham conhecer a Jesus. Ele disse tudo a meu respeito, ele é o Messias. Venham, vocês querem ver? Venham. Aí o pessoal ouviu e foram atrás. Quando ficaram lá um tempinho ouvindo Jesus, eles mesmos disseram: nós viemos aqui porque você nos chamou, mas agora nós o conhecemos. Jó foi fiel a Deus, que ele conhecia no seu nível. Ele, daquele nível que ele conhecia, foi fiel a Deus e foi fiel, suportou toda a dor. Mas um dia Deus falou com ele de tal maneira que ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te contemplo. Deus quer que você tenha o seu conhecimento dele, que você não fique dependendo. No começo é necessário, a gente depende do conhecimento que outros nos trazem, somos discipulados, somos ensinados, mas Deus quer que você tenha o seu conhecimento de Deus. E outra, teu caderninho com as obras que Deus fez na sua vida precisa estar disponível, porque você vai ter que voltar a ele, lembrar e contar para os outros. Conte para os teus filhos, conte para a tua descendência, conte para os seus netos. Você já tem netos? Que bênção, que tempo. Agora os vovôs podem contar para os netos, fazer talvez aquilo que você não conseguiu fazer com seus filhos. Passe essa herança. Vamos ficar de pé, amados. Oh Deus, quanta riqueza nós podemos deixar.
Nós não queremos, Senhor, deixar o tempo passar sem que as riquezas sejam partilhadas com os nossos irmãos. Não queremos, Senhor, deixar de contar as Tuas obras, como a Tua palavra diz tanto. Não queremos, Senhor, esquecer aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, onde estaríamos nós se o Senhor não nos tivesse alcançado? Da onde o Senhor nos tirou? Isso é uma história rica, maravilhosa, precisa ser contada. E aquilo que nós conhecemos de Ti, nós temos que contar aos outros. O Senhor tem se revelado a nós. O Senhor não é um Deus distante, um Deus de longe, um Deus que não tem prazer em se revelar. O Senhor não é um Deus que fala somente nos mistérios, escondido, não. O Senhor se revelou na Tua palavra. É possível Te conhecer, é possível entrar na Tua presença, é possível Te amar. Se podemos Te amar, é porque o Senhor é uma pessoa e o Senhor nos ama. E nós queremos Te conhecer mais, a vida inteira, Senhor, sempre Te amando mais, porque o Senhor deixou uma ordem: amarás ao Senhor Teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Queremos Te amar, Senhor, e amar o nosso próximo, de tal maneira que partilhemos com ele o nosso conhecimento de Ti. Não deixa, Senhor. Nós queremos ter novas gerações que vão além da onde nós fomos. Que as novas gerações, Senhor, alcancem lugares que nós nem sonhamos estar. E isso é possível. A Tua palavra nos diz isso. E nós queremos. E muitos de nós chegamos até aqui porque a Tua misericórdia nos trouxe, cumprindo a Tua palavra. Queremos abençoar os filhos que hoje já não querem mais ouvir os pais. Queremos pedir que o Senhor abra os ouvidos deles, comece a colocar sede no coração deles, comece a colocar consciência de que o brilho desse mundo não vai satisfazê-los, não vai atraí-los, não vai fazer deles pessoas melhores. Que eles comecem a valorizar a riqueza que têm próximos a si, que eles comecem a dar atenção a Ti, ao Teu conhecimento, que eles amem buscar a Tua palavra, ler a Bíblia, que eles amem se ajoelhar e buscar a Tua face em oração, que eles amem, Senhor, ouvir as histórias dos seus pais, que amem ouvir as histórias dos seus avós, que não os tenham somente como uma referência de alguém que tem santidade, de alguém que busque a Deus, mas que sejam, Senhor, influenciadores, pessoas que vão buscar a influência para serem dedicadas a Ti. Nós abençoamos as famílias, dá sabedoria aos pais, dá criatividade aos pais, dá ousadia aos pais. Desperta o Senhor para abençoar suas casas, suas famílias, para que não reproduzam aquilo que o povo reproduziu lá com Josué. Nós temos história contigo e nós queremos mantê-las vivas, acessíveis e conhecidas dentro das nossas casas, dos nossos lares, dentro das nossas pequenas famílias, dentro da nossa igreja, Senhor. E expressa ao mundo: bendito seja o Teu nome, Pai. Vai falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Vamos orar, pelo menos. Você quer ter essa experiência na sua casa? Não sei se você é um pai ou uma mãe que nunca tinha experimentado isso e hoje ficou estimulado. Quer orar? Queria chamar o Paulo Friso que nos ajudasse nisso. Levante a sua mão no seu lugar. Você quer a bênção para a tua casa? Você é um filho que desprezou as riquezas da sua casa? Você é uma filha que desprezou a experiência com Deus do seu pai, da sua mãe, da sua avó? E você quer hoje valorizar? Ainda dá tempo. Você tem vida. Você pode amar a Deus de novo. Você pode ir atrás e buscar. Mãe, como é que foi aquela história que você contou, que você orou e Deus ouviu a tua oração? Vai atrás. Veja como Deus é vivo dentro da sua casa, próximo de você. Se você é filho e teve isso, se você é pai e quer aprimorar e aprofundar o teu relacionamento nessa área, nas conversas espirituais, quer marcar o coração dos seus filhos, vamos buscar, vamos declarar isso a Deus. Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo. O Senhor nos fortaleça, Senhor, para marcar o coração dos filhos, marcar o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, daqueles que já se foram.
já têm a sua própria vida. Sim, Deus. Senhor, aproxima os corações. Concordamos. Aproxima os corações, Senhor, Aquece. daqueles pais distantes, Move. dos parentes distantes. Oh, Sanaba. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor. Muitos não são pais, mas são tios, tias, pessoas de influência. Amém. Abençoa, Senhor, a ministração deles, no sal, em todas as ministrações, onde eles podem marcar o coração com o conhecimento de Deus, marcar o coração com as obras que o Senhor opera hoje em nossas vidas. Abençoa os filhos que desprezaram e que hoje estão conscientes que precisam dar atenção às experiências dos Sim, seus Deus. pais, precisam dar atenção ao que conheceram de Deus, Sim, precisam Pai. conhecer mais a Deus. Põe essa sede em nosso coração, Senhor. Em E nome de abençoa a tua Jesus. igreja, Pai. Em nome de Jesus. Quando ele orava, a frase que me veio: a primeira igreja sua é o seu lar. A primeira pequena família é o seu lar. Os primeiros cultos é no seu lar. As primeiras pregações que você vai fazer é na sua mesa com seus filhos. A tua igreja está dentro da tua casa. Aqui é o reflexo do que você já vive aí embaixo, do que nós vivemos aí embaixo. Que Deus abençoe e que essa ousadia, essa coragem de você pregar o evangelho dentro do seu lar reverta em gerações abençoadas e prósperas. Para alguém vai dizer: o meu bisavô era um crente que era coerente com a palavra de Deus. Seja coerente para que os teus filhos vejam a tua coerência. E a tua coerência vai fazer eles temer mais a Deus por aquilo que você fala e vive. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor aí, glória a Deus por isso.